Eu tenho uma ideia que aqui no Brasil se foi buscar muita coisa má que se faz na Europa. E na Europa nós viemos aqui buscar coisas boas que vocês faziam. Na base, estou a falar na base. No futebol profissional, a chegada de técnicos estrangeiros, nomeadamente portugueses, mas podiam ser de outra nacionalidade, acho que deu um bocadinho mais de rigor tático ao jogo, mas replicar isto na base é um erro tremendo. Vocês são o maior produtor de jogadores de todos os tempos. O Romário, o Ronaldinho, o Zico, não parava aqui, não é? E parece que querem fazer jogadores como na Europa. E isto é um erro. Eu acho que há que voltar um pouco atrás àquilo que foram as raízes e os fundamentos do futebol brasileiro, dar essa liberdade aos jovens atletas de errarem, de experimentarem, de não estarem agarrados a sistemas táticos e a coisas assim, porque depois, a partir de uma certa altura, vão ter tempo para isso. Agora, é fundamental, na minha ótica, que se mude a forma como se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e neste momento estão mal. Não produzem tanto talento como há 10 anos, 15, 20, 30. E isso é algo que eu acho que vamos ter que mudar aqui. Isto é o país do futebol, vocês faziam bem, vamos ter que continuar a fazer como faziam antes. Pessoal, durante a apresentação, o José Boto falou sobre a formação de atletas no Brasil e colocou uma pulga enorme atrás da minha orelha. Quando eu reagi a essa entrevista, eu fui inicialmente contrário a essa ideia e achei que ele estava fazendo muita média com o público brasileiro, com os técnicos e profissionais de futebol do Brasil. Mas, assim, a gente precisa tentar conversar com pessoas da área, com profissionais qualificados, para daí formar a própria opinião. E eu fui fazer isso. E quem pode se tornar um profissional da área em 2025 é você, assim como eu e demais pessoas que gostem de futebol. Eu tô falando da jornada da profissão analista. Eu tô falando de um curso 100% gratuito, com 3 aulas online que vão acontecer entre o dia 6 e o dia 8 de janeiro. Isso tudo vai ser promovido pelo Laboratório do Futebol. Se você tem interesse em se tornar um profissional de futebol e ter essas 3 aulas gratuitas, com material didático, com experiência de quem faz futebol, aproveite, e é de graça, não é promoção, e clica no link da descrição do vídeo e vai lá fazer aula e cumprir essa jornada da profissão analista. Então eu vou explicar para vocês do que eu tô falando e trazer aqui uma opinião especializada. Vem comigo falar sobre tática sem tatiqueio. Pessoal, para quem não sabe, eu fundei um podcast aqui nesse canal. Ele é um programa menos assistido do canal, natural, porque é um nicho do nicho, né? E esse podcast que eu criei foi para que eu possa aprender um pouco melhor sobre as deficiências que eu tenho como profissional, porque eu nunca fiz futebol, né? Eu falo de futebol, tenho a parte acadêmica que o pessoal aqui que faz análise de desempenho nos clubes tem, mas eu não tenho a prática, nunca trabalhei dentro do futebol. Então eu fiz um quadro onde eu converso com treinadores, analistas de desempenho de clube, auxiliares técnicos, ex-atletas, atletas, vou conversar com pessoas que pisam no gramado e fazem futebol. O último programa foi com o técnico português Alex Brito Nogueira. Ele trabalha no Everton da Inglaterra, treinando a categoria de base. E aí, ele é português, conhece José Boto, conhece os profissionais da área, super qualificado, foi uma aula, tá? E eu perguntei para ele sobre essa questão do tal talento desperdiçado ou engessado porque se europeizou a categoria de base. A resposta foi uma verdadeira aula, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e assiste aí o que o Alex tem para dizer. Durante a conversa, se você for gostando, eu vou deixar também o banner em cima do vídeo para você ver o programa completo, tá bom? Fala, Alex, me dá essa aula aí. Pro teu compatriota, né, José Boto, ele fez uma correlação
enfim, é uma correlação um pouco perigosa, na minha opinião, aqui. Eu queria ouvir a tua opinião, porque isso é uma carta que alguns técnicos brasileiros gostam de usar, especialmente os mais nacionalistas, digamos assim, Fernando Diniz, Vanderlei Luxemburgo. E o José Boto correlacionou uma queda da produção de talentos do futebol brasileiro a uma certa europeização do jogo na formação, tá? Você acha que faz sentido? O Brasil passou mesmo a formar menos? Acho que até passou a formar menos, mas qual a explicação, então, para a gente ter cada vez mais europeus de cintura mole, capazes de driblar como brasileiros? Um exemplo que o Mauro César, um amigo meu, você deve conhecer, jornalista, Sim. Ele sempre fala... É o Hazard. Então, se europeizar o jogo é perder a essência do futebol brasileiro, como é que aconteceu para surgir o Eden Hazard com a capacidade de drible, sendo o cara que mais driblava na Premier League por, sei lá, quase uma década? O que você acha dessa opinião? Você está de acordo? Você acha que tem esse processo de formação europeizado? É isso que está pegando aqui no futebol brasileiro? O processo, se você falar no processo europeizado, eu digo que é um processo errado, então. Porque no futebol, falar em Hazard ou falar em atletas com esse flair, com essa cintura mole, como você falou, são muito, muito raros. Porque, infelizmente, na estrutura da base nos clubes europeus, cada vez mais existe uma castração da imaginação, uma castração da imaginação no futebol. No fundo é isso. Porque você, tal como eu falei há pouco na questão feminina, você no futebol masculino, uma criança que tenha 14, 15 anos, se perder a bola constantemente, provavelmente vai sair do clube. Porque existe aquela obsessão pelo controlo. E controle significa não perder a bola. Isso poderia abrir a porta para a questão de Guardiola foi bom ou mau para o futebol mundial. Sim. Essa é outra questão. Eu acho que nós, durante muitos anos, estivemos quase enfeitiçados pela guardialização do futebol, e acho que daqui a 20, 30 anos vamos perceber realmente se Guardiola foi bom ou mau. Mas isso é outra questão. Neste momento, esta importância do controlo do jogo pelo controlo da bola é um grande problema. Em relação ao Brasil, eu não conheço o contexto brasileiro muito bem, mas esta importância que no Brasil se dá à fórmula europeia de fazer as coisas, na minha opinião, é errada também. Eu acho que a forma mais certa de fazer as coisas é quase colocar assim. Se você falar numa forma europeia de fazer a gestão do futebol, eu concordo. Porque tem a ver com uma maior responsabilização financeira no futebol. Isso acho importante. Mas no gramado sul-americano é o topo que existe no futebol mundial. E infelizmente, vocês brasileiros, e agora vou pôr isso para esse lado, vocês brasileiros olham tanto para o futebol europeu como exemplo em tudo, e isso não é verdade. E você falou com o Gabriel, eu também sigo o Gabriel, que está neste momento no Chipre a trabalhar no futebol europeu, neste caso, e você percebe que o futebol europeu não é assim tão bom comparativamente com o futebol sul-americano. A questão é o produto. Você vende melhor o produto na Premier League, por exemplo. Mas o melhor futebol do mundo, na minha opinião, não é na Premier League. Você consegue ver um jogo da Premier League que você dá sono. Porque o controlo, a obsessão pelo controle é tão grande que você não vê algo diferente no futebol. No futebol brasileiro, no futebol argentino, tem, na minha opinião, é um futebol mais cru. É um futebol mais primitivo, num bom sentido, mais sem ter é quase como você está a fazer um churrasco. Se a carne é boa, só põe sal e pimenta, não põe mais nada. E o que acontece muitas vezes é a carne não é boa e você põe muito molho, só para disfarçar o sabor. E o futebol brasileiro tem, e mais uma vez usando esta metáfora, tem a melhor carne do mundo. O problema é está a contratar um europeu para ir fazer o churrasco. Isso é o erro. Ninguém faz churrasco brasileiro melhor do que o brasileiro.
Agora, é importante atingir aquele equilíbrio de organização profissional, organização responsável, mas sem perder a magia, sem perder a criatividade, a inocência quase do futebol sul-americano, que é fundamental, porque nós na Europa não conseguimos produzir atletas como atletas brasileiros, argentinos, não conseguimos, colombianos, não conseguimos fazer isso. Agora, as exceções que você vê são exceções que vêm de contextos muito específicos europeus. Contextos, por exemplo, Holanda, Bélgica, França, em que ainda existe o futebol de rua, já vai desaparecendo, mas o futebol de rua você ainda vê bastante isso. Tem quadra, aquela quadra no cimento com rede à volta, e você passa em bairros franceses, belgas, holandeses, e você ainda consegue ver esse tipo de crianças jogando bola, o que é ótimo. O azar vem daí, não vem da academia. A academia mata o azar. E isso acontece também aqui no Reino Unido. Grandes atletas atletas com potencial são recrutados por clubes para ir para a academia, e aquele atleta, passado 2, 3 anos, aquilo que fez você recrutar o atleta perdeu. Isto é, foi o clube que matou aquele poder, aquela magia que o atleta tinha. Não foi o atleta que perdeu sozinho. E aí tem a ver com o técnico. Porque o técnico, como quer controlar, como tem aquela obsessão pelo controle do jogo, e por muitas vezes o técnico, aquilo que o técnico gosta, e eu sei porque eu também já o fiz, quer ser elogiado. Um dos grandes problemas do técnico do futebol é o ego. E nós queremos ser gostados. Queremos ser o ídolo. Queremos ter a arquibancada a gritar o nosso nome. E isso também acontece no futebol de formação. Você quer ter o diretor, o pai, o agente a dizer: aquele técnico é muito bom. Você vê o jogo, um jogo controle, passa a bola, a equipa vai junta, marca golos, lindo. O problema é que estamos a falar de sub-12 ou sub-13, em que aquelas crianças não deveriam jogar como uma equipa, deveriam jogar individualmente. Deveriam fazer magia e perder a bola e sofrer golo e correr outra vez. Os erros, todos esses erros fazem parte da formação do atleta. O problema é que no futebol masculino, no futebol de formação, no futebol de base, o técnico já tem essa obsessão máxima pelo controle. E isso mata o atleta. No futebol brasileiro, espero que continue a maximizar essa magia e essa imaginação também. Isso foi um baita contraponto que eu recebi com muita propriedade. Eu agradeço demais pela resposta, porque realmente você trouxe pontos assim que eu não tinha refletido, e dá até para fazer uma correlação, né? O melhor jogador do mundo hoje, o Vinícius Júnior, ele não começou sua formação numa categoria de base, ele começou numa escolinha. E isso faz toda a diferença, né? Ele começou numa escolinha do Flamengo, e ali na escolinha você aprende o fundamento. Você não é cobrado pelo resultado, você não está no contexto competitivo. Depois ele foi exportado. E a gente, quando pensa no Vinícius chegando na Europa, a gente lembra dele com o Solari, que dava um técnico argentino, e eu acho que os argentinos foram os que menos se venderam para essa guardiolização do futebol, tanto que é o país onde mais vê jogo pelo corredor central, e não à toa que forma os camisas 10 do mundo todo, né? E aí a gente viu o Solari dar liberdade para ele, e depois chegou o Zidane castrando completamente ali e quase que desgostando abertamente dele, né? Até que chega o Ancelotti e o resto acontece. Exatamente, mas já está a existir esse retorno às origens no futebol europeu. O Bayern de Munique, por exemplo, terminou com as categorias de base mais novas, porque o Bayern de Munique tinha categorias de base sub-8, sub-9, sub-10, muito, muito novo. Terminou com isso, e neste momento a primeira categoria de base que o Bayern de Munique tem já é, se não me engano, sub-12. Isto é, isso é importante. É importante que, e eu, na minha opinião, isso deveria acontecer
em mais outros clubes também. Não é bom essa vertente tão, essa condensação, essa limitação tão novo a nível de formação.